Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai? Aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 5 de novembro, são 10h30 da manhã. Começar repercutindo a ata do Copom, que foi divulgada às 8 da manhã. Em geral, as nossas impressões foram que a ata ela reiterou aquela cautela que foi trazida no comunicado. Então, a ata algumas vezes destacou que o crédito, tanto no segmento de crédito livres quanto no mercado de capitais, ele está crescendo a taxas robustas e é claro que isso vai no mesmo sentido da política monetária, ou seja, o crédito está se expandindo, a política monetária vai cair nos juros, então são dois vetores na mesma direção, o que forçaria aí uma cautela em relação a próximas quedas de juros. Também é importante notar que eles fizeram um parágrafo novo, totalmente novo, falando sobre as incertezas e a dificuldade que existe em estimar como é que estão acontecendo esses repasses, né, de política monetária flexível para a economia. E é exatamente porque eles falam que a taxa Selic ela nunca visitou esses patamares, né? A taxa Selic está em 5% agora, vai para 4,5% em dezembro, que é dado, eles já anunciaram esse movimento, mas ele lembra que é a primeira vez na história que a gente tem a taxa Selic tão baixa, então falta um comparativo histórico mesmo para a gente ver como é que as outras variáveis econômicas se comportam nesse cenário de taxa de juros tão baixa. Eles também destacaram a aprovação da reforma da Previdência e falam que a reforma da Previdência ela atua no mesmo sentido da política monetária também, ou seja, estimulando investimento privado. Então, assim, a leitura que eu fiz, e aí lendo também outras pessoas de mercado, as impressões delas, foi de que a ata foi levemente mais hawkish, sim, ou seja, ela reforçou a cautela, né? Lembrar que o comunicado da semana passada tinha tido ali uma interpretação dúbia pelo mercado. Ao mesmo tempo em que o mercado todo entendeu que o Copom estava sinalizando que o ciclo de queda de juros está próximo do fim, parte do mercado entendeu cautela como uma indicação de quedas de juros em ritmo menor em 2020 e parte do mercado entendeu que a Selic seria mantida estável em 2020. A gente está nesse segundo grupo, né? Depois da ata de hoje, os dois grupos viram a alta como mais cautelosa do que mais pró-queda de juros. Mas ainda assim, acho que quem aposta na queda de 25 em fevereiro, pelo que eu li, ainda continuou com o seu call ali nesse sentido, né? Nessa linha. O Tesouro Nacional ontem, vale destacar que ele fez a sua primeira emissão externa depois da aprovação da reforma da Previdência. Foram dois títulos, um de 10 anos, que foi o Global 2030, 2029, desculpa, e foi outro Global 2050 com prazo de 50 anos. A demanda foi maior por esse título mais longo, foi uma demanda de 2,5 bilhões e o título mais curto teve uma demanda de 500 milhões. A gente destaca que os dois saíram com uma taxa mais baixa do que antes da reforma. Então, por exemplo, o Global 50 ela representou um spread de 265 pontos em relação à Treasury americana, contra um spread maior de 271 pontos base anteriormente. Então, ou seja, essas emissões externas, elas sempre são ali baseadas em relação ao valor do Treasury, né? É como se fosse ali o CDI do comparativo, né? O referencial. Estou usando o CDI só como referencial. Então, por exemplo, o Global 50 saiu pagando uma taxa de 4,914. Isso não diz muito. Igual a gente diz que o fundo rendeu X%, que significa cento e tanto do CDI, quando a gente está falando em emissão externa, a gente sempre fala a taxa, né, o yield, e depois fala em relação à Treasury. Como a gente está falando de mercado global, é um balizador. E aí a gente destaca que ela saiu aí 6 pontos base abaixo da emissão anterior, que foi antes da aprovação da Previdência. O título de mais longo prazo saiu com spread de 203 pontos base sobre o Treasury do mesmo período, sempre o mesmo período, né? Em março, esse papel pagou um prêmio de 215, então aí nesse caso foi 12 pontos abaixo da emissão anterior.
Acho que vale também lembrar que, assim, a gente está em queda de juros, mas os Estados Unidos também estão caindo. Então, é claro que esse bloco está caindo junto, né? Então, em março, a gente pagou um spread maior sobre uma taxa mais alta. E agora, um spread menor, mais estreito, sobre uma taxa também mais baixa. Então, é importante porque a gente nunca visitou esses níveis de taxa de juros, né? Tá num caminho aí de reestruturação de economia, melhora de fundamento. Então, com certeza, é uma oportunidade de se financiar a prazos mais longos e pagando uma taxa menor. O governo disse que a ideia da emissão era muito mais mesmo como se fosse marcar pontos nesses vencimentos, né? Ou seja, fazer um referencial de taxa de juros para emissões externas num prazo mais longo que a gente não tinha ainda. Acho que foi muito positivo. No mercado externo hoje, o mercado reverberando mais um otimismo com o trade war. Os chineses estão pedindo aí para que os Estados Unidos ele libere mais aumentos de tarifas, ou seja, tinha alguns aumentos de tarifas programados para o final do ano. Eles querem que os Estados Unidos adiem ou mesmo desistam da ideia de tarifar. Inclusive, tarifações anteriores, como a de setembro, eles também pedem para que sejam terminadas, né, finalizadas, descartadas. E o presidente da China prometeu uma abertura aí, gradual, né, do mercado para investimentos como contrapartida. Então, hoje, já passando para a parte de mercado, a gente vê bolsas em geral se valorizando sobre essa notícia de trade war. As moedas emergentes também estão se valorizando, né, nesse sentido de as coisas estão caminhando, então isso acelera, estimula uma tomada de risco pelo investidor. A nossa curva de juros aqui está se ajustando hoje a essa ata do Copom. E como é que ela se ajusta, né? Na medida que ela entende que o Copom vai ser mais cauteloso, ela tira ainda mais prêmios da parte curta, daquelas apostas de que o Copom seria mais audacioso na queda de juros. Então, na verdade, parte desse ajuste na curva, a parte curta da curva, a gente já tinha visto depois do comunicado, né? Na medida que ele inseriu a cautela, o mercado tinha antes aí uma aposta de 50 pontos de queda em dezembro e até a gente vendo mais de 50 no início do ano, uma coisa como se ele quer abaixo de 4. Então, como ele incluiu cautela na semana passada, o mercado já colocou ali na curva, pelo menos até ontem, uma queda de 50 em dezembro, que é dado, né? E uma queda bem pequenininha, que não chegava nem a 25 na primeira reunião do ano. Eu confesso que a minha expectativa quando li a ata era até esperar algum fletamento da curva, ou seja, uma parte longa performando melhor do que a curta, mas esperando até fechamento. E o que a gente vê, pelo menos até agora, é uma curva que está aí com alta bem concentrada nos vencimentos ali de curto e médio prazo, mas também subindo no longo prazo, mas subindo menos. Então, está acontecendo esse fletamento, né? A parte curta, a parte longa performando melhor do que a curta, mas todo mundo em alta, assim, todo mundo se ajustando, toda a curva se ajustando aí a um Copom que vai ser menos audacioso na queda de juros. E inclusive chama atenção que agora de manhã a parte ali curta da curva estava até tirando o prêmio da aposta de queda de 50 na próxima reunião, algo que até foi dado. Então a gente acha que esse movimento está indo um pouquinho mais agora, logo nesse pré-Copom, e ele vai voltar, inclusive porque a queda de 50 está super dada na próxima, né? É esperado para hoje que o Guedes e o Bolsonaro vão levar ao Congresso as medidas econômicas. Alguns jornais falam que eles vão deixar para a saída da sessão onerosa, divulgação da sessão onerosa que acontece amanhã, a conferir, vai ser agora 11 horas. E também a gente destaca que o Ministério das Minas e Energia disse que o Bolsonaro vai entregar o projeto de privatização da Eletrobras hoje. Se acontecer mesmo, vai ser bastante esperado pelo mercado, porque bastante bem recebido pelo mercado, porque lembrar que essa privatização da Eletrobras, ela está muito envolta em dúvidas e essa assinatura, né, essa confirmação, acho que ela vem num momento bem positivo. Então, por hoje é só. Eu espero vocês no dia de amanhã. Tchau, tchau.